E aí, beleza pura? Hoje não tem Bike Plus English, tá bom? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu estou passando por umas sessões de fisioterapia porque eu estou com um probleminha de coluna e é de bom tom que eu não pedale por enquanto. Parei de fazer o Jogging Plus English porque não estava podendo correr, continuo andando de bicicleta, melhor parar. Quem sabe um dia eu volto a fazer, né? Mas o importante é que o conteúdo vai estar aqui com vocês. E aí não sabia o que fazer e minha esposa falou assim: por que você não faz um café mais English? Pô, boa ideia. Ia ser chá, né? Mas eu sou brasileiro, curto um cafezinho pra caramba, então com vocês, quadro Coffee Plus English. Com direito a pão de queijo e tudo, hein? Posso até comer escondido, mas a edição vai mostrar, né? Tá faltando menos um aqui, menos outro. Essa semana aqui nos stories eu tô falando do verbo have e a diferença entre o verbo have com o inglês britânico e o inglês americano. É muito comum os alunos, quando eles começam a estudar inglês, eles sempre têm a dúvida: mas qual é a diferença do inglês americano do inglês britânico? Qual é a diferença do inglês americano e do inglês britânico? Então eu te falo, ó, além de algumas palavras serem diferentes, por exemplo, num país eu uso a palavra para calçada, eu uso sidewalk, e no outro país eu uso pavement. Para elevador, por exemplo, num país eu uso elevator, no outro eu uso lift. Tem algumas palavras que se usam num lugar e não se usam no outro. Quer dizer então que se eu tiver, por exemplo, nos Estados Unidos e falar pavement no lugar de sidewalk, eles não vão entender? Eles vão entender sim. É a mesma coisa que você está aqui no Brasil e se você for de São Paulo, você vai pedir um bolinho de mandioca. E se você for lá para a Bahia, você vai pedir um bolinho de aipim, macaxeira. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Num país se usa uma palavra e no outro não. Aqui numa nossa região se usa uma palavra e na outra não. Mas todo mundo se entende. Se alguém vier de lá do Nordeste para cá, para São Paulo, e falar: eu quero um bolinho de aipim, todo mundo sabe que ele está pedindo um bolinho de mandioca. Essa que é a ideia, tá bom? Então, é a mesma coisa. Num país que se fala inglês britânico se usa algumas palavras, no outro país que se usa inglês americano se usa outras palavras, mas eles se entendem. Apesar do país ser tão grande também, por exemplo, os Estados Unidos é um país gigantesco, então tem palavras que se usam numa região que não se usam em outra. Faz parte do vocabulário de uma região, algumas coisas, e de outra não, é normal. O Brasil também é assim. Português do Brasil, português de Portugal. Aí ele se entende, mas tem diferenças de palavra, tem diferenças de pronúncia. Então, a pronúncia também é um problema, mas é uma diferença entre inglês britânico e inglês americano. O inglês britânico, ele marca muito os T's das palavras, né? Por exemplo, eu vou falar água, eles falam water, e o americano fala water, né? O britânico fala Italy, e o americano fala Italy. Os ERs no final da palavra também, no inglês britânico, né, eles meio que se falam water. O americano fala water. O personagem famosíssimo, um personagem em inglês, o britânico fala Harry Potter. Pode perceber, assiste o filme lá. A mulher fala Harry Potter. E o americano fala Harry Potter. Tem essas diferenças de pronúncia, tá bom? Lembra disso. Fora a pronúncia, fora algumas palavras que são diferentes, o uso do verbo have é bem diferente de um inglês para o outro, de um país para o outro. Quando a gente fala de presente simples, tanto um inglês quanto o outro, tanto o inglês americano quanto o inglês britânico, eles falam assim, né? Por exemplo, I play, I don't play. Ou então, se for fazer uma pergunta, do you play? Então, quando eu uso o verbo play, eu preciso de um auxiliar para negar, I don't play, e preciso de um auxiliar para perguntar, do you play? Assistir, watch. He watches, he doesn't watch. Does he watch? O verbo watch eu preciso de um auxiliar para negar e um auxiliar para perguntar. É normal isso acontecer no inglês quando eu estou usando o presente simples, certo? Certo. O verbo have, o britânico, ele usa o verbo have sem necessidade de auxiliar para negar ou para fazer perguntas. E além disso, eles usam um jeitinho um pouco diferente. O americano fala assim, ó, por exemplo,
I have a bike. O britânico fala I have got a bike. I have got a bike. E o americano fala I have a bike. Vou continuar a conjugação. You have a bike. Inglês britânico, you have got a bike. Inglês americano, he has a bike. Inglês britânico, he has got a bike. Beleza. Aí eu vou negar. O americano fala I don't have. You don't have. He doesn't have. Vou conjugar só as 3 primeiras pessoas, tá? O britânico, para negar, ele fala assim, ó. I haven't got. You haven't got. He hasn't got. Veja só. O inglês americano usa o do para negar. You don't have. E o britânico usa o verbo have para negar. You haven't got. O americano fala he doesn't have. O britânico fala he hasn't got. Tudo bem? Para fazer a pergunta, a mesma coisa. O americano usa o auxiliar do para perguntar e o britânico usa o have para perguntar. Isso para o inglês americano, tá bom? Do I have? Do you have? Does he have? Já o inglês britânico pergunta assim, ó. Have I got? Have you got? Has he got? Tá vendo? Além da diferença de falar I have got, eu falo I don't have, ou então I haven't got. Do I have? Have I got? Então ele usa o verbo have como auxiliar, o britânico, tá bom? O britânico também abrevia. Por exemplo, eu falo assim, ó, I have got, mas ele abrevia e fala assim, ó, I've got. I've got. You have got. You've got. He has got. He's got. Olha só. I've got, you've got, he's got. Beleza? Olha só. É por isso que na rua, normalmente no inglês de rua, né? No inglês estamos falando um com o outro na rua. Quando eu vou falar eu tenho, eu falo I got. Tanto no inglês britânico quanto no inglês americano. I got a bike, man. I got the power. I got the power. I got the power. Eu tenho força. I have the power. I got the power. É a mesma coisa. Por causa desse have got que vem lá do inglês britânico da conjugação deles. Percebeu agora? Por isso também, quando eu vou falar I have to study, eu falo I gotta study. Que é a mesma coisa que eu tava falando. I got, que seria igual I have, to. I got to. I got to study. Repete aí, ó. I got to study. Agora repete. I gotta study. É mais fácil, né? É mais fácil falar I gotta. I have to. I gotta. I gotta work. I gotta study. I have to. Quando o britânico abrevia, ele fala he's got. Né? Como é que você sabe que esse his não é a abreviação do verbo to be? Simplesmente por causa do got na frente. He's got. She's got. Aprende isso, tá bom? Ok? I gotta go. Bye bye. Thanks a lot.